Oi pessoal, no vídeo de hoje eu queria contar um pouquinho sobre como está sendo a atual fase da minha vida, onde do dia pra noite, sem aviso prévio, fui pega tendo de encerrar um ciclo importante, muito importante, e com isso, encarando uma jornada para me reencontrar. Eu gosto muito da analogia de que a nossa vida é como uma série e que a cada grande mudança é anunciada uma temporada nova e não um final. Haverão novos personagens, novas aventuras, desafios e tramas. Só que sempre que algo drástico acontece, e que, no meu caso, foi o equivalente a um abalo sísmico na minha autoestima, saúde mental e física, eu me vi correndo pelos braços da minha rede de apoio. E por isso eu sou eternamente grata a eles, por me ajudarem a não cair tão fundo quando não tinha forças para me manter de pé. Durante um tempo, abracei os meus sentimentos, tentei reorganizar os meus pensamentos. Só que, em determinado momento, eu senti que eu estava perdendo a minha essência, a minha personalidade e os meus sonhos, por uma dor que foi infligida por terceiros. Então, eu me lembrei de um trecho do livro Corte de Chamas Prateadas. Abre aspas. Eu sou a rocha contra a qual a onda se quebra. Nada pode me quebrar. Fecha aspas. E esse trecho foi como uma fagulha que brilhou na escuridão do meu peito. E foi como se eu ouvisse um estalo, porque ao lê-lo, eu senti que essa fagulha, ela estava precedendo a uma chama que voltaria a queimar dentro de mim. Esse final de semana foi um misto de sensações muito boas, porque eu tô fechando um ciclo e estou iniciando um ciclo de me reencontrar. Me reencontrar no sentido de entender novamente como eu gosto de aproveitar minha própria companhia, os hobbies que eu gosto de fazer, as músicas que eu gosto de ouvir, começar a trabalhar um pouco mais a saúde mental, espiritualidade e tudo que eu amo. Voltar a cuidar do que eu já amava, mas que eu havia deixado um pouco de lado por N motivos. E esse final de semana eu fiz coisas normais, não saí de casa, mas foi estranhamente tão gostoso. Eu fiz, como é o nome? Donuts com a minha mãe e foi super divertido. Passei o dia em ligação com a minha melhor amiga, fazendo um projeto nosso. Acabei de organizar minha agenda pra essa semana e eu tô me sentindo tão bem, sabe? Porque nesse meio tempo eu ouvi podcasts, eu li, eu assisti vídeos que eu gosto. Eu fiz uma compra que tem uma importância muito grande pra mim. E me planejei pra fazer coisas que vão me beneficiar no futuro, no próximo mês, sabe? E aí eu tava refletindo sobre a Júlia do começo do ano, né? Porque no começo do ano eu tinha viajado pela primeira vez de avião e eu tinha ido pra Recife pra conhecer minha família, que é lá de Pernambuco. E eu tava pensando, nossa, a Júlia do começo do ano e a Júlia do final desse ano, ambas estariam muito orgulhosas do que cada uma delas viveu, sabe? Esse ano eu tive duas grandes perdas. Uma foi uma morte, a outra foi o final de relacionamento. E perdas no sentido de, tipo, me machucou, sabe? Obviamente,
uma das perdas a pessoa ainda vai existir por aí, a outra não. Apenas no meu coração. Mas eu sinto que a gente viveu coisas que são, tipo, tão de desenvolvimento pessoal, sabe? E eu tô tão orgulhosa de como eu lidei com a maior parte das coisas desse ano. E é maravilhoso. E aí eu tava escutando o podcast da Elora. Nossa, amo essa mulher. Meu Deus, eu amo essa mulher. Que é Fiz o que Pude. E desde que eu comecei a ouvir esse podcast, eu trouxe essa frase pra mim mesma. Tipo, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu poderia fazer nesse momento. Não adianta ficar chorando depois, porque eu fiz o que eu consegui fazer naquele momento. E tá tudo bem sobre isso. Se foi o meu mínimo, era o que eu podia fazer na época. E tá tudo bem. Enfim. E aí, o mais recente que ela lançou foi Hobbies é pra quando os adultos querem brincar, algo assim, que é referente à palavra hobbies, é o que nós adultos chamamos com as coisas que a gente quer fazer pra se divertir, como se a gente fosse criança, sabe? Aí ela fala de como ela começou a andar de bike de volta, que era uma coisa que ela desejava, sobre como ela sempre colocava desculpas pra não fazer coisas que ela queria, como hobbies, por exemplo, costurar, e que ela usou como desculpa pra realmente começar a costurar, ela ter sofrido um acidente e aí pra começar a usar o músculo de novo, essas coisas. E aí eu tava pensando sobre essas coisas de hobbies, né, sobre as coisas que eu gosto de fazer. E eu pensei, nossa, eu gosto muito de ficar sozinha. E tem tanta coisa que eu quero fazer que, tipo, não necessariamente exige a companhia de outras pessoas, sabe? Tipo, eu queria muito aprender tricô. Eu aprendi. Fiz alguma peça? Não. Mas eu aprendi tricô. Andar de bicicleta. Eu ganhei uma bicicleta, que é a Esmeralda, e eu queria muito começar a andar mais com ela, só que às vezes eu tenho um pouco de receio, então talvez achar outros amigos ou outras pessoas pra andar comigo de bike pela rua, sabe? Igual quando a gente fazia quando era criança. Que mais? Fazer vídeos. Realmente, esse aí eu não podia esquecer. Fazer vídeos. Desde nova, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu desenhava, eu fazia peças, eu aprendi muitos instrumentos musicais, tanto que eu até um violão e um teclado aqui parado. Sempre fui muito com essa parte criativa da vida. E eu, no começo da minha adolescência, eu criei um canal e comecei a criar vídeos. Só que aí eu sofri meu primeiro hate, com um vídeo com menos de 10 visualizações. Isso foi o suficiente pra eu me retesar e não querer mais gravar. Só que eu sempre gostei muito de acompanhar. Tipo, vlogs, não necessariamente vídeos que tinham um conteúdo no sentido de, tipo, conhecimento. Vamos assistir um vídeo sobre uma aula de biologia molecular, sabe? Não. Eu gosto muito de acompanhar o Dylan Johnny, porque a rotina dele é calmante. E ele lê livros que eu gostaria de ler um dia. E ele faz reflexões filosóficas. E também tem uns hobbies dele. E aí eu me identifico tanto e eu fico, meu Deus, como eu queria fazer um negócio desse, sabe? E não tem muitas elaborações, digamos assim. Ele grava, ele edita e ele posta. Posta quando dá. E às vezes eu acho que é sobre isso, né? Você faz quando você consegue. Voltamos ao fiz o que pude. E agora que eu tô com o celular com uma câmera boa, né? Pensei, por que não? Eu posso gravar, posso postar, e não necessariamente eu preciso ter um objetivo com isso. Pode ser literalmente, eu nem preciso deixar público. Eu posso simplesmente só deixar lá, né? Domingo tá chuvoso, né? Porque supostamente ia ter uma tempestade, mas aqui na minha região a tempestade foi uma chuva fraca. Eu acordei, fiz um chá e comi donuts de chocolate e clube social. Isso é maravilhoso, sabe? Então, agora eu queria dar uma cuidadinha em mim, sabe? Tipo, pra começar a semana bem. Domingo, pra mim, na minha cabeça, é o dia de reset. Você arruma essa semana pra, tipo, já saber o que você vai fazer. Você toma um banho, arruma seu cabelo, que no meu caso é um cabelo ondulado, cacheado. Faz suas unhas. Você já prepara o material que você vai precisar pra usar na semana. Então, é isso que eu vou gravar hoje. Um dos pontos fortes desse momento de conforto é sempre uma boa comida. E, é claro, momentos de autocuidado. Fazer a unha, lavar o cabelo, assistir uma série que você gosta. Você se sentir confortável estando no seu próprio corpo. É claro, além disso, se sentir confortável no ambiente em que você está.
Por isso, eu recomendo muito que quando você tá se sentindo mal ou com muita coisa na cabeça, eu pelo menos sempre gosto de arrumar o meu quarto. Porque eu sinto que é aquilo, né? Dizem que o quarto é o espelho da alma, ou algo do tipo. Então, geralmente, quando o seu quarto tá bagunçado, significa que talvez a sua mente talvez esteja refletindo isso. Então, eu paro, coloco uma boa playlist, uma boa música e começo a limpar. Deixo as coisas do jeitinho que eu gosto, ligo as luzes, deixo o quarto cheiroso, um ambiente agradável. E assim eu vou descarregando um pouco da minha energia. Outra coisa altamente recomendada por mim mesma é você se maquiar mesmo que você vá ficar em casa e seja um domingo onde não tem uma alma viva na rua. Realmente faz muito bem pra autoestima, sabe? Às vezes você só quer se sentir melhor, se sentir uma nova versão de si mesma, uma versão que talvez você não esteja acostumada, porque a maquiagem é um tipo de arte. Então você pode fazer uma coisa básica, ou você pode simplesmente ir pro ramo das maquiagens artísticas, criar personagens e se ver de uma outra maneira. E aqui sou eu, basicamente, coçando pra cortar uma franja, que, spoiler, eu cortei sozinha depois, não façam isso. Tá, mas o título do vlog era Voltando às Origens. Onde é que isso se encaixa? Tirar um dia pra você, sem ficar muito nas redes sociais e talvez aproveitar da sua solitude, abre um leque de opções do que você pode fazer. E nesse caso, eu me recordei que durante grande parte da minha infância eu gostava muito de jogar, porque eu acompanhava minha mãe no trabalho e basicamente lá é um escritório e não tinha muito o que fazer. Então eu mergulhei no mundo dos jogos, particularmente os jogos de culinária da franquia do Papas alguma coisa. Juro, eu sou obcecada por esses jogos. E eles me trazem uma paz que é até esquisito. E eu aproveitei e comi de novo uma massinha, que é uma comida conforto, enquanto eu jogava. Depois eu fui, junto com a minha melhor amiga, fazer uma bela competição, porque competição amigável às vezes é confortável, principalmente com as pessoas que você ama. Então, voltando às origens novamente, a gente jogou aquele belo e lindo stop com questões questionáveis, mas sempre muito bem-vindas, além de uma grande fofoca. Se você é narcisista, você vai conversar sobre isso com o seu terapeuta. E digo mais, música. Eu acabei de jogar uma partida agora com a Ana, que é minha melhor amiga. Humilhei, tá? Porque a mente de titânio, sabe? Um dicionário humano. E agora chegou a minha parte favorita do dia, que é quando eu ligo as luzes auxiliares, né? Do meu quarto e fica uma vibe tão gostosa de existir nesse ambiente. E agora eu vou colocar alguns vídeos pra assistir, pra ficar quentinha, porque tá 17 graus e vai diminuir mais a temperatura aqui em São Paulo. Enquanto isso, eu vou ver vídeos e mais tarde eu vou atualizar as minhas leituras do dia. Porque amanhã vamos ter um dia cheio. Então a gente tem que aproveitar o restinho de domingo que resta. Eu passei cerca de 1 hora assistindo vídeos, que, assim, né, na semana mal temos tempo e geralmente a gente passa a maior parte do tempo estudando, então é coisa acadêmica e nós precisamos dos nossos momentos de futilidade, né? Então eu tava assistindo fofocas e outros vlogs, porque é sobre isso.
E agora são mais ou menos umas 9 horas, então eu decidi passar cerca de 1 hora lendo, porque eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo. Recomendo? Não. Estou fazendo? Sim. E é sobre isso e não tá tudo bem. Eu tô lendo Tudo é Rio, da Carla Madeira. Comecei ontem um livro sobre Lacan, porque como eu tenho interesse em começar terapia e gosto de estudar, eu queria entender um pouquinho mais sobre as áreas da psicologia, né? As abordagens, etc. Eu acho muito interessante. Inclusive, tinha interesse em fazer psicologia também. Então, eu estou lendo sobre Lacan e aí eu pretendo ler sobre os outros pesquisadores das outras abordagens. Que mais? E, assim, pra balancear, eu tô lendo um dark romance. Porque eu acho que é sobre isso. Tô lendo Oblívio. Eu não lembro o nome da autora. Mas estou lendo. Estou lendo assim. Tá certo isso? Porque dark romance, né? Geralmente gabarita o Código Penal. Tem gente que uma psicóloga faria bem. Aí eu estou lendo esses 3, né? Um que é um pouco mais reflexivo, um que é mais uma biografia e o outro que é mais para o entretenimento humano. Qual deles é qual a gente não sabe. Mas é isso. E aí eu vou atualizar a minha leitura lá no Scooby.